Olá, meu nome é Roberto, vou falar sobre programação concorrente utilizando Actors. Como se criar códigos mais claros, com menos erros e maior tolerância à falha. Este é um trabalho acadêmico que visa cumprir os objetivos da disciplina Conceitos e Paradigmas de Linguagem de Programação, do curso de Engenharia de Computação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Os integrantes do grupo são Eduardo Gregório, Roberto Miranda e Sibelius Rodrigues Simões. Para se desenvolver o tema Actors, nós vamos estabelecer aqui alguns conceitos iniciais fundamentais. Programação paralela versus programação concorrente, concorrência no paradigma imperativo, programação orientada a objetos versus programação funcional. E a gente entra no tema específico do trabalho, Actors. Nós vamos falar sobre Actors, tá? Os conceitos gerais de Actors aqui. E esse trabalho está baseado no livro Seven Concurrency Models in 7 Weeks, One Threads Unraveled, do Paul Butcher. Esse livro é um livro interessante que mostra aí 7 modelagens de programação concorrente, dentre elas os Actors, que estão lá no capítulo 5 do livro. Mas nós vamos utilizar uma versão anterior desse livro, porque na versão atual ele utilizava a linguagem Elixir, ou que é talvez uma variação aí do Erlang, para desenvolver os seus exemplos de implementação lá no livro. E talvez o autor tenha feito isso aí porque hoje a implementação predominante de Actors ocorre na linguagem Erlang. Mas nós não vamos utilizar isso aí não, nós vamos utilizar a linguagem Scala com a biblioteca Akka, e nós vamos ver depois por quê. Bom, visto esses conceitos, nós vamos juntar isso tudo aí e tentar montar aqui um ambiente de desenvolvimento, e depois disso nós vamos mostrar aqui 2 exemplos de implementação. Bom, então qual a diferença de programação paralela e programação concorrente? Vamos tentar utilizar uma simplificação aqui para poder entender isso melhor. Concorrente, múltiplos eventos que necessitam ser administrados simultaneamente, ou quase. Então aí nós estamos no domínio do problema. Programação paralela, diversos recursos executando tarefas de forma paralela. Então aí nós estamos no domínio da solução. Bom, o que junta essas duas coisas aí? O que aproxima isso aí? De fato, isso aí vai além do que a gente tinha antes, que era um estilo de programação sequencial tradicional e monolítico. Nós entramos agora na era do multiprocessamento, com máquinas de vários processadores que têm que ser aproveitados, e cada vez mais utilizamos recursos computacionais para resolver problemas mais complexos da nossa realidade, que é uma realidade concorrente. Bom, então o que está acontecendo hoje com o paradigma imperativo? O problema é que ele já não casa mais com as arquiteturas de hardware atuais, e também com a complexidade dos problemas que a gente tem hoje. Então há uma falta aí de suporte explícito ao paralelismo, falta de suporte à programação distribuída, e quando você tem problemas muito complexos, você acaba tendo códigos muito complexos e muito sujeitos a falha. Então aí agora entra aquela palavra mágica que é a sincronização, e aí é onde o programador chora, onde ele vai colocar lá suas threads para funcionar e cooperar ou competir. Então nós temos a sincronização, ela tem dois âmbitos, o de competição, onde eu tenho uma memória compartilhada e eu tenho que garantir uma exclusão mútua, não posso deixar que as 2 unidades de programa acessem a memória, escrevam na memória, tentem escrever a memória ao mesmo tempo. E a sincronização de competição, onde uma unidade de programa depende de informação ou recurso de outra unidade de programa para que ela possa continuar a fazer seu trabalho aí, cooperação. Bom, então o que nós temos aí? Quais são os recursos hoje que a gente tem disponíveis na linguagem de paradigma imperativo? Basicamente 2, estão 3 aí, mas basicamente 2 são os semáforos e monitores, mensagens também, mas os semáforos e monitores basicamente são os recursos predominantes, que até conseguem resolver os problemas. Os semáforos resolvem a questão da exclusão mútua, mas não são tão bons para se implementar sincronismo de cooperação, tão complexo. Então, e os monitores, existe um ganho com os monitores, que se consegue encapsular dentro de uma unidade de
programa e ela controla o que vai ser compartilhado, né? E mensagens também, mensagens entre unidades de programa, que basicamente você, uma unidade, chamar métodos de outras unidades para que se possa trocar informação de alguma forma. Mas o problema de tudo isso aí é que as linguagens de programação elas deixam tudo a cargo do programador. Então o programador se vira para poder fazer o código dele funcionar. Bom, então um pequeno erro do programador pode gerar resultados catastróficos no programa dele. Né? Então nós temos aí um ambiente de programação inseguro. Né? E como lidar com isso aí? Bom, então o que são Ectos de fato? Na verdade, os Ectos são uma extensão lógica à programação orientada a objetos para um mundo que hoje é concorrente. Né? Então, os Ectos correspondem a unidades de programa que não trocam estados em si, na verdade eles trocam mensagens em si. Né? E um não altera nada o estado do outro. Né? Então, os três termos fundamentais aí da programação com Ectos são mensagens em encapsulamento, né? Tolerância a falhas, então existe uma implementação toda desenvolvida e projetada para dar suporte ao programador, no sentido de apoiá-lo a desenvolver um sistema tolerante a falhas, e também, naturalmente, programação distribuída, né? Característica justamente da própria mensagem, né? Que é o elemento fundamental aí da programação com Ectors. Bom, então essa aqui é a ideia do Eclipse, né, já com todas as bibliotecas já importadas, inclusive aquelas que dão suporte à programação em Scala. Interessante para mim do Eclipse com o Scala é que, diferente de utilizar uma linguagem puramente funcional, né, isso aqui dá como se fosse um salto, né, do programador que hoje está acostumado com Java, com linguagens parecidas com Java e com C, né, para um ambiente já que dá suporte à programação funcional. Então ele pode gradualmente desenvolver, né, passar a deixar de usar o paradigma interativo e passar a usar gradualmente o paradigma funcional nos seus códigos. Né. Isso é interessante porque o ambiente é híbrido. Então nós temos aqui então dois exemplos, um exemplo genérico e um exemplo que é do livro. Né? O exemplo genérico que eu encontrei aqui na internet, né, numa videoaula de Scala, né, o desenvolvedor ele cria 4 Ectors, stalkers, que ao receberem uma mensagem, eles devolvem uma mensagem. Né? Então eles rodam concorrentemente, vou colocá-los para rodar aqui. Então eles rodam aí concorrentemente, né? Mesmo depois de o resultado da aplicação ocorrer, que está aqui, a gente pode observar no console, a gente observa que a aplicação ainda continua rodando. Eu estabeleci um tempo aqui para que eles sejam, sejam abortados, né? Mas é interessante que dá para observar, né, que a coisa continua acontecendo aqui enquanto logo antes do comando de abortar. O outro exemplo, né, é um programa bem mais elaborado, né, onde a gente tem aqui um Ector que que pega um arquivo de dump de uma página da internet, da Wikimedia. Eu peguei lá um dos menores arquivos que tinham lá para poder utilizar aqui no exemplo, né? E ele vai seccionando esse arquivo e passando partes desse arquivo para um outro conjunto de Ectors, que são os contadores, que contam dentro de cada um desses conjuntos aí a quantidade de palavras que tem lá dentro. Então vamos rodar aqui para ver. Né? Eu fiz algumas modificações do exemplo do livro, algumas coisas não rodaram em função de incompatibilidade com o que foi desenvolvido e que está agora. Né? Então aqui dá para observar claramente aqui, né, que não há
determinismo aqui na forma com que as coisas são apresentadas na tela aqui. Isso é característico da programação concorrente, né? Então, o Hector Perser, ele envia um pedaço do arquivo, que ele chama de página, e o Hector Counter, que na verdade nós temos 4 counters aqui, eles contam a quantidade de palavras que estão na mensagem. Bom, então é isso aí. O que eu tinha, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todos os caminhos para que se possa montar essa ideia com as bibliotecas, com todos os recursos necessários aqui. Eu vou colocar também aqui um link para os arquivos desse código que estão aqui, que foram adaptados por nós, né? E vão estar disponíveis lá para vocês poderem experimentar aí e chegarem às suas próprias conclusões, ok? Obrigado, até mais.